Oi, alunos! Então, na última aula, a gente aprendeu sobre a polarização de luz e que toda a luz que vocês podem ver é uma onda eletromagnética transversal e, por exemplo, a luz do Sol não tem uma direção de polarização, é luz não polarizada, mas outra luz, por exemplo, luz que sai de um polarizador é polarizada. Hoje vamos falar sobre a energia e o momento de luz. Então, como luz é uma onda eletromagnética, vocês já devem saber que luz deve carregar energia, porque ondas carregam energia. Isso é algo que vocês aprenderam na mecânica. Mas, na verdade, luz também carrega um momento. Então, na mecânica, vocês aprenderam que uma onda não carrega um momento. Mas isso não é o caso. De fato, todas as ondas carregam um momento, só que esse momento é irrelevante. Isso é um resultado que sai da relatividade restrita de Einstein. Mas aqui, a gente ainda não vai para esse ponto. A gente só vai falar primeiro sobre a energia em geral e depois a gente vai fazer uma brincadeira para mostrar, fora da relatividade de Einstein, que ondas eletromagnéticas também carregam o momento. Vamos começar assim. Luz, radiação gama, radiação X, radiação ultravioleta, radiação IV, micro-ondas, ondas de rádio, Wi-Fi e muito mais são ondas eletromagnéticas. E agora vocês já estão bem familiares com essa estrutura aqui. Uma onda eletromagnética propaga em uma direção, oscila em uma direção o campo elétrico, na direção perpendicular à oscilação do campo elétrico e da direção da propagação, oscila o campo magnético em fase. Agora, do eletromagnetismo ou da física 3, vocês devem saber que o campo elétrico e o campo magnético carregam energia. Na verdade, o campo elétrico carrega tanta energia, ou energia numa maneira que a gente até define uma unidade da energia sob o campo elétrico, electron-volts, que é uma unidade de energia que vocês já devem conhecer. Como todas as ondas eletromagnéticas devem carregar energia. Eu já mencionei isso. E agora vamos ver quanta energia carrega uma onda eletromagnética. Provavelmente isso não deve ser tão complicado para achar esse valor, porque a gente sabe quanta energia está no campo elétrico e no campo magnético. Na física 3, teoricamente, de novo, alguns professores pulam isso, mas teoricamente vocês devem ter aprendido que as densidades de energia do campo elétrico e do campo magnético são isso aqui. Densidade de energia significa energia por volume, energia por metro cúbico. E a energia por metro cúbico de um campo elétrico é 1/2 vezes ε0 E quadrada. E ε0 é a permissividade de vácuo, com 8,8454 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. E E é, obviamente, o campo elétrico. Então, a densidade de energia do campo magnético seria 1/2 B quadrada dividido por μ0. μ0 sendo a constante magnética, que é quadrupi vezes 10 elevado a menos 7 Newton por ampere quadrado. Esses valores aqui, eles são deduzidos na Física 3, mas se vocês não deduziram e vocês gostariam de ver, é bem fácil ver essa dedução. Vocês conseguem achar no Halliday ou em qualquer outro livro, se vocês simplesmente procuram para as energias do campo magnético e do campo elétrico. No caso de uma onda eletromagnética, isso vocês aprenderam,
a amplitude do campo magnético é igual à amplitude do campo elétrico dividido por C. Na verdade, não só a amplitude, porque eles oscilam em fase. Então, em todos os momentos, o campo magnético é igual ao campo elétrico dividido pela velocidade de luz. Isso significa que a gente pode botar a velocidade, esse valor aqui, na fórmula da densidade de energia do campo magnético. Sabendo que a velocidade de luz é igual a 1 dividido por a raiz de μ0 e ε0, isso vocês também aprenderam aqui nessa disciplina, você chega na densidade de energia do campo magnético, que seria igual a 1 meio E quadrada sobre C quadrada μ0, ou, botando o valor de C, 1 meio ε0 E quadrado. Isso é exatamente o mesmo valor como para o campo elétrico. Então, numa onda eletromagnética, o campo magnético carrega tanta energia como o campo elétrico. E, como vocês podem imaginar, a densidade de energia total é a soma desses dois valores. E a soma entre de 1 meio ε0 E quadrada e 1 meio ε quadrada é, obviamente, ε quadrada. Então, a densidade de energia total de uma onda eletromagnética é ε0 E quadrada. Agora vamos fazer um experimento de pensamento. Imagina que a gente tem uma caixa extremamente longa. E ela tem 1 metro na direção de profundidade e 1 metro de altura, mas o comprimento dela são 299.792.458 metros. Significa exatamente, se você divide isso por 1 segundo, a velocidade de luz. E agora você pode se perguntar quanta energia passa por essa caixa em 1 segundo. Né? A unidade disso seria joule por metro quadrado por segundo. Né? Joule por segundo é watt, é uma potência, então seria potência por área. E a área seria esse 1 metro por 1 metro. A gente chama essa potência por área, a gente bota o nome S. Vocês vão ver em 1 segundo o que esse S geralmente é. E, obviamente, agora o valor seria nada mais do que a nossa densidade de energia vezes a velocidade de luz, porque a gente escolheu o tamanho dessa caixa de uma maneira que isso é exatamente a velocidade de luz. E isso, considerando que o nosso campo magnético é exatamente E vezes B, E vezes C, significa que a gente tem aqui um B escondido. Então, a gente pode escrever isso numa maneira que é o produto de E e B do campo elétrico e do campo magnético dividido por μ0. Isso é aritmética simples, né? Se você considera que a velocidade de luz é 1 sobre a raiz de ε0 μ0 e E e B tem essa proporção proporcional como fator de proporcional de C, você chega nesse resultado. Isso agora é um escalar, mas E e B são vetores e como a gente já tem um valor que é a potência por área da nossa onda eletromagnética, seria legal se esse valor também aponta na direção de propagação. E isso é bem simples, porque E e B são perpendiculares e a gente sabe qual é a direção de propagação. E assim a gente consegue definir um vetor, que a gente chama o vetor de Poynting. E o vetor de Poynting é o produto vetorial do campo elétrico e do campo magnético
dividido por μ0. Agora, com as definições de μ e b, você pode escrever ela de uma maneira diferente, mas isso é a maneira como a gente geralmente escreve esse valor, esse vetor de Poynting. Aqui, nessa matéria, a gente não vai entrar muito no vetor de Poynting, mas é importante que vocês escutaram esse conceito pelo menos uma vez. Aqui, vamos focar um pouco mais em coisas mais aplicadas. Podemos ver imediatamente que E e B oscilam em fase, e isso significa que o vetor de Poynting também oscila. Ja? Mas ele nunca vai ser negativo, né? Porque eles oscilam em fase. Então, E e B, o produto vetorial de E e B sempre aponta na mesma direção, mas o tamanho dele oscila de 0 até E quadrada sobre μ0. E vezes B sobre μ0. Então, esse valor oscila, e um valor que oscila de uma maneira prática não é muito interessante. É muito mais interessante saber a média desse valor, porque a média vai ter alguma significância. Então, a média desse valor tem que ser, é bem fácil para calcular, porque a gente oscila e E te dá um cosseno e B te dá um cosseno. Isso significa que você tem um cosseno quadrado. Quando você tira o integral sobre um cosseno quadrado, você chega nesse fator de 1/2. E assim a gente sabe que a média é E0 vezes B0 sobre 2 μ0. Sendo que E0 e B0 são as amplitudes da onda, do campo elétrico e do campo magnético, né? Os pontos máximos. Então, né, isso significa basicamente, se a gente diz que E é igual a E0 vezes cosseno. Ponto. Ok. Isso aqui agora seria a amplitude. Então, a gente tem a amplitude aqui. Ou a gente pode escrever isso só em termos de E0, como o mesmo jogo que a gente fez antes, significa que E0 quadrada sobre 2 μ0 vezes C seria o nosso valor média do vetor de Poynting. Agora, como a gente calculou isso, no momento isso ainda é bem abstrato, mas vamos pensar o que acontece. Vamos dizer que a gente tem uma onda eletromagnética com uma amplitude de 100 volt por metros. Nesse caso, a gente pode botar os valores aqui. 100 quadrado vezes volt quadrado por metro quadrado, 2 é 2, μ0 é sempre 4π vezes 2 elevado a menos 7 Newton por ampere quadrada, vezes a velocidade de luz. Agora, quando vocês geralmente estão numa prova, vocês vão ter que cortar aqui as unidades para ver se está tudo certo e calcular esse valor. Vocês sabem como isso funciona, mas como nesse período a gente não vai ter provas presenciais, eu sugiro, na verdade, que vocês simplesmente botam com todas essas unidades, esses valores no Google, por exemplo, e assim vocês sempre vão sair como o valor e a unidade certa. O valor e a unidade certa, nesse caso, é 13,27 watt por metro quadrado. Isso é só um número para vocês. Vocês não têm suficiente experiência com física para saber se isso é muito ou pouco, ou talvez vocês tenham, mas provavelmente, talvez vocês tenham, mas provavelmente não. Mas isso é muito, muito pouco. O seu corpo radia mais ou menos 100 watt. Então, vocês radiam 100 watt. Isso aqui é 13% de 100. Não, então agora você pode pensar, okay, quantos metros quadrados tem a sua superfície?
né? Isso você pode fazer uma estimativa, mas vocês já conseguem ver que isso não é muito, né? Por exemplo, se uma pessoa está em frente de você, essa pessoa radia 100 watt, mas normalmente você não consegue sentir esses 100 watt. Só quando você está muito perto, você sente um pouco de calor, que é essa radiação térmica. Então, o que acontece se a gente agora bota 1000 watt, 1000 volt por metro? Então, 1000 é só uma ordem de magnitude maior do que 100. Então, mas a gente não vai só ganhar uma ordem de magnitude aqui. A gente vai ganhar duas ordens de magnitude, porque aqui a gente tem o E0 quadrado, né? Então, quando a gente cresce com quadrado, a gente cresce o campo por uma ordem de magnitude. Isso significa que a gente, de fato, aumenta a nossa energia por um fator 100. Fazendo o cálculo, a gente chega num valor de 1,327 kW por metro quadrado. E isso é um valor bem maior. A gente ganhou duas ordens de magnitude. Isso já cria câncer de pele. Na verdade, esse valor, como a gente vai ver em um minuto, está bem perto da radiação do Sol que encontra a Terra. Mas a gente consegue sobreviver na Terra, além desse valor alto aqui, porque a gente tem uma atmosfera. E a atmosfera tira uma grande parte da radiação do Sol. Se você está muito, muito alto, ou você está no espaço, e você deixa a radiação do Sol encontrar a sua pele, ela vai queimar imediatamente. Isso sou eu no Kilimanjaro. Né? O Kilimanjaro é uma montanha muito alta, é a montanha mais alta de África. E vocês conseguem ver que aqui eu tenho essa coisa em cima do meu nariz, porque a radiação do Sol, quando você está numa montanha alta, é tão forte que você com certeza vai queimar a pele em pouco tempo. E você precisa de proteger você de uma maneira muito bem. Então, esse valor aqui é muito alto. Agora vamos calcular esse valor. O Sol radia 3,9 vezes 10 elevado a 26 watt. O Sol inteira, né? Em todas as direções. E a distância média, obviamente a distância muda, né? Porque a gente está numa elipse, a gente não está num círculo, mas a distância média entre o Sol e a Terra é 150 vezes 10 elevado a 9 metros. Então, a gente facilmente consegue calcular a radiação por metro quadrado que encontra a Terra, porque isso é simplesmente a potência radiada do Sol dividido sobre a área da esfera que você tem em volta do Sol. Yeah? E se você faz esse cálculo, você chega em 1,4 kW por metro quadrado, e isso se chama a constância solar. Né? Então, se você trabalha com células solares, de uma perspectiva de um engenheiro, se você tenta criar energia para o Brasil, que consuma, acho que alguma coisa de 1,8 megawatt ou alguma coisa assim, você conhece bem a constância solar e você está consciente em qual área da Terra chega quanta energia dessa constante, porque, obviamente, a atmosfera tira muita energia. O fato que a potência cai com R quadrado e o campo anda com E quadrado, isso mostra que a gente está numa área muito sensível, né? Se a posição da Terra fosse
um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro, vida na Terra provavelmente teria mais dificuldade de ser envolvido. Mas aqui vocês conseguem ver que isso é a nossa constante solar, 1,4 kW por metro quadrado, e juntos com a nossa atmosfera, a gente consegue sobreviver muito bem aqui na nossa Terra. Mas cuidado! Eu usei o vetor de Poynting para explicar esse fenômeno S. Mas isso, na verdade, não é um vetor de Poynting. Né? A gente discutiu na última aula que a luz do Sol não é polarizada. Né? É altamente não polarizada. É completamente... tem todas as polarizações dentro. Então, é complicado falar de um vetor de Poynting, né? A gente não tem um vetor de Poynting que oscila assim porque você tem fases diferentes do Sol, da luz. Obviamente você tem cores diferentes, você tem tudo diferente. A gente usou essa analogia, mas no fim, cuidado, isso aqui não é um vetor de Poynting. Mas isso aqui é a potência que chega por metro quadrado na posição da Terra. Agora a gente viu que as ondas eletromagnéticas carregam energia. Agora a gente pode se perguntar se ondas eletromagnéticas também carregam um momento. E isso é um pouco mais complicado. Vamos aprender que uma das implicações da relatividade é que todas as ondas carregam um momento. Eu mencionei isso no início dessa aula. Ja? E esse momento é sempre a energia da onda dividido pela velocidade de luz. Como a velocidade de luz é um valor muito alto, você precisa de muita energia para ter um momento que tem relevância. Agora, vamos deduzir o mesmo resultado sem a relatividade de Einstein. A gente só vai fazer uma certa... A gente vai fazer uma dedução que parece com um raciocínio certo, mas é um pouco estranho, talvez, para entender. Mas a gente consegue deduzir o mesmo resultado só com o que a gente sabe sobre ondas eletromagnéticas e as equações de Maxwell, ou o eletromagnetismo de Maxwell. Isso é fascinante porque o eletromagnetismo de Maxwell é a base da relatividade restrita. E isso dá para ver nesse exemplo. Suponhamos uma carga Q livre e em repouso, não precisa ser em repouso, mas vamos dizer que ela está em repouso, no espaço Q, aqui. Agora chega uma onda eletromagnética. E vocês conseguem ver como os campos aqui vão atuar nessa carga. Então, o campo elétrico vai criar uma aceleração para cima, aceleração para baixo, enquanto o campo magnético não vai acelerar a carga diretamente. Talvez vocês lembram que o campo magnético não pode não pode fazer trabalho. Né? O campo magnético não pode fazer trabalho. Então, o campo magnético não faz trabalho, mas, obviamente, por causa da força de Lorentz, essa carga, que tem uma certa velocidade, porque foi acelerada da força elétrica, vai, de fato, mudar a trajetória dele referente a campo magnético. Então, a força elétrica, isso vocês devem lembrar, é a carga vezes o campo elétrico. E essa força, depois de um ciclo, tem que ser zero. É óbvio, né? Uma vez o campo elétrico pontou para cima e uma vez para baixo. A força de Lorentz, que vocês também devem conhecer, é Q
vezes o produto vetorial da velocidade, que eu chamo VE, porque a gente só olha para a velocidade induzida pelo campo elétrico. E, na verdade, a gente simplifica aqui a dedução um pouco, a gente só olha para a componente que está em fase. Isso não é muito relevante. A gente vai fazer um ponto que vai ficar claro, independente disso. Mas se alguém quer repetir essa dedução e que repara que tem que ser feito um pouco mais rigoroso, eu só quero aqui mencionar que isso está certo. Então, o campo magnético, o produto vetorial da velocidade e do campo magnético. Essa força não vai ser zero depois de um ciclo. Obviamente não, porque você tem uma componente que está em fase com uma oscilação e essa componente tem que ser tem que ter algum valor diferente do zero, porque o produto vetorial de V e B sempre aponta na mesma direção. Ok, então vamos agora começar com a famosa lei de Newton, né? E a gente escreve tudo na forma de diferenciais. Então, o diferencial do momento, a gente olha só para o módulo da diferencial do momento, tem que ser igual à força de Lorentz vezes a diferencial do tempo. Isso é nada mais do que a lei de Newton, dp sobre dt igual F. Então, a força de Lorentz é Q vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, bem trivial. E agora a gente sabe que VE e B, nesse caso, são perpendiculares, então a gente não precisa escrever isso na forma vetorial. E a gente escreve nessa forma mais simples, e agora fica claro porque eu comecei como módulo, porque a gente não precisa o vetor mesmo. Então, agora a gente tem Q, dP é igual a QVEB dt. B, o campo, é relacionado com o campo elétrico sobre a velocidade de luz. Assim, a gente chega em Q igual a velocidade vezes o campo elétrico dividido pela velocidade de luz vezes dt. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa para o diferencial do trabalho que é atuado na carga. O trabalho que atua na carga, ela é só feita da força elétrica. Eu falei no início que a força de Lorentz não é capaz de atuar trabalho. Se vocês não lembram disso, isso é um fato. Se vocês, isso dá para deduzir na cabeça, porque quando você tem a força de Lorentz, ela só pode mudar a direção da trajetória da sua partícula, mas não pode mudar a velocidade. Então, isso significa que o diferencial do trabalho tem que ser Fe, a força elétrica, vezes o diferencial de X, ou de R, ou não sei o que. Mas F é exatamente Q vezes E. E dx é VE, a velocidade, vezes o diferencial do tempo, né? X é igual a V vezes T, ou V é igual a X dividido por T. E isso significa, comparando esse valor com esse valor, que eles são exatamente iguais e eles só são diferentes por um fator da velocidade de luz. dP igual a dW dividido por C. E isso é o mesmo resultado que
que eu mostrei para vocês que sai da relatividade restrita. Mas a gente não tinha que usar nada maluca aqui. Isso aqui foi só eletromagnetismo e o que a gente sabe sobre ondas eletromagnéticas. E isso é um resultado bem fascinante. Ok, ondas eletromagnéticas carregam um momento. Isso é algo novo e algo interessante. A gente agora tocou na física moderna numa maneira mais profunda. E a gente vai continuar fazendo isso. Porque agora a gente sabe o que são ondas eletromagnéticas. A gente sabe que eles carregam um momento. E isso é um resultado geral, né? A gente usou um elétron como um exemplo, mas a onda tem que carregar esse momento, a onda eletromagnética tem que carregar esse momento sempre, também quando essa carga não está lá. Mas o que realmente foi feito é algo que tem a ver com uma interação entre uma carga e uma onda eletromagnética. Isso mostrou que uma onda eletromagnética carrega um momento. Agora podemos nós perguntar de onde chegam essas ondas eletromagnéticas. Na verdade, a solução já está escondida no que a gente aprendeu hoje. Porque a gente viu que uma onda eletromagnética é capaz de dar um pouco do momento dele para uma carga e um pouco da energia também. Isso significa que, no outro lado, uma carga, com certas condições, deve ser capaz de criar uma onda eletromagnética. E como isso funciona exatamente, isso vocês vão aprender na próxima aula.